Mas tem aí em junho já tem uma outra parada também, que é Kings League também, mas não é Kings League Brasil, eu não sei o que que é. É o Mundial, que a gente jogou ano passado. Esse Mundial vai ter agora. A gente foi vice-campeão ano passado. Né? Não ganhamos a vaga direta, o campeão ganhava a vaga direta. E aí a gente acabou no split do Brasil, por ser o primeiro, ele não foi igual lá fora, que você tem uma liga e os pontos também se somam de quem foi bem durante a liga. Nesse caso a gente se deu mal, mas a gente sabia desde o começo que era assim. A gente fez uma primeira fase boa, né, com alguns jogadores machucados, mas fomos para a quarta de final, que era um jogo. A gente que era o segundo colocado contra o sétimo. Quem ganhasse ia para o Mundial, a gente perdeu. Então a gente tem 4 representantes brasileiros, a Fúria, o Fluxo, o Dendele e o Desimpedidos. Eles vão para esse campeonato dia 1 de junho e vão jogar com os outros representantes de outros lugares do mundo. Um campeonato super legal, é mundial mesmo, da modalidade, né? Aí depois volta o segundo split. Exato, aí ano que vem tem outro mundial do mesmo sistema, né? Vai mudar o sistema de classificação aqui no Brasil, mas é a mesma coisa, assim, vão classificar. Vocês jogaram com o Andrés e com o Kelvin machucado um tempo também, não é? Nesse campeonato a gente não teve nenhum jogo, né, com o Andreas e Kelvin juntos, né? Esse campeonato a gente não teve eles dois em campo em nenhum momento. Em nenhum momento. O Kelvin se machucou no final do ano passado, lá ele tinha alguns jogos para fazer no Tica, né, um time de uma liga americana, e a gente já sabia, né, antes do próprio Gal contratar o Kelvin, ele já tinha alguns compromissos. E lá menos 15 graus, o Kelvin acabou pegando Covid na época, tipo assim, uma loucura. Nossa! E... É foda ter uns caras muito foda, porque os caras, da outra vez que eles vieram aqui, acho que foi no início do ano, eles estavam falando mesmo que, pô, a gente entrou nessa aqui, mas pô, a gente já tinha uns compromissos marcados. Esse é o ponto. E, pô, cara, como eu vou fazer isso aqui? Vai lá e faz também. Teoricamente, o Kelvin só ficaria com a gente até a semifinal lá no México. Só que, provavelmente ele foi nem imaginando que chegaria em semifinal. Ele falou, daqui nas oitavas eu casco daqui e vou fazer minhas coisas. Só que o negócio foi acontecendo. Teve uma hora que ele falou no vestiário, eu fico até, velho, vamos ser campeão disso aqui. A gente, boa, caralho, ele vai ficar. E isso também foi dando um negócio pro time. Porque, assim, hoje é mais fácil. A gente conhece um pouquinho de Kings League, o Apocão, que costuma sempre estar em contato com os jogadores, ele manda, a resposta vem. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas vem. Ano passado não vinha resposta, você tomava bloco. Tem um evento rolando Kings League. O cara, velho, o que você tá falando, pô? Eu jogo no Corinthians, eu jogo na Ponte. Não, mas, velho, o negócio vai crescer, você vai ser nosso estrela e tal, velho. Não. Quando você conseguir, aí vinha o presidente. Não vai levar jogador meu, isso não existe. Então foi muito difícil isso no início, tanto que assim, o Kelvin e o Andrés, eles foram muito homens assim, para também aceitar o projeto, né? Confiaram muito no deles assim, e no mundo, na vida, no que é o esporte, o que é o... Precisa acertar, hein? Agora tá o Logan Paul querendo levar embora o Kelvin. E não conseguiu. Aí o Gal conseguiu segurar, né? O Gal conseguiu segurar, o Kelvin também. Quis ficar, né? Ele é o melhor da modalidade. Ele é o melhor da modalidade. Tem algumas pessoas que brincam, né, com a nossa eliminação de, pô, vocês estão sem o Kelvin, aí não conseguiram... Ganhamos, né, 7 jogos, mas não conseguiram ganhar as quartas de final. E a gente fala, talvez seja difícil jogar sem o seu grande craque, né? Num jogo você tem 6 jogadores em campo, claro que vai fazer falta. E então faz muita falta ter o Kelvin, realmente... Espero que ele se recupere logo. Acertamos no Kelvin, o Vamp pode contar mais, e o Andrés também, né? Acho que o Andrés pro Futset, pra Kings League, né? Pro Futset da Kings League, ele é um jogador muito completo. Sinistro. Muito completo. Eu lembro que, como eu falei, fui eu que conversei com ele a primeira vez por vídeo. Eu liguei pra ele e não tinha muito o que fazer. Além do que ele ia receber lá da Kings League e do G3X, era, cara, acredita que esse projeto vai ser legal pra você. Olha um pouco. O Andrés teve essa visão de ver um jogo da Kings League, ver uma final lá da Espanha e falou, esses caras estão decidindo o jogo num lugar lotado, com um monte de coisa. Pô, não custa nada. Pô, o cara aqui não quer me liberar, 15 dias que eu vou ficar fora. Ele falou, eu vou, cara, eu aceito esse projeto, eu vou nessa aí. E muita gente, por causa que o Andrés ele tem um estúdio em São Paulo, funcional, ele é um cara muito dedicado em tudo que ele faz. É muito trabalhador e muito batalhador. Então, muita gente do Futset brincou com a gente, porque a gente foi fazendo vários contatos no Futset para tentar aprender, né? Brincava que o Andrés não saía de São Paulo, porque os melhores times de Futset não eram de São Paulo. E o Andrés não saía, porque ele tinha o lugar, as coisas dele aqui em São Paulo não dava para ele mudar para o Sul ou para o Nordeste para jogar. E brincavam com isso quando a gente escolheu ele, né? E
nesse mesmo ano, ele jogou uma final em Monterrey, onde ele foi vice-campeão no estádio de Monterrey, e depois a final da Copa Mundial de Seleções, que a gente foi campeão no estádio da Juventus, né? Então, acredito que ele saiu de São Paulo. Saiu. Mais difícil pra trazer foi o Andreas ou o Kelvin? O Kelvin, né, VVV? Ah, foi o Kelvin. Foi tu que falou com ele? Não. Eu não falo com o jogador. Entendi. Não falo com o jogador, Mas irmão. eu falei isso ontem, tá? Eu falo isso normal na minha live, mas não é por nada. É porque eu fui criado assim. Eu não sou de mandar mensagem no WhatsApp, eu não sou de te mandar feliz aniversário, mas se eu te encontrar eu vou te dar um beijo, a gente vai tomar todas e vai ficar loucão. Mas eu não sou desse cara das mensagens e tal. E eu também sempre imaginei uma parada que eu falei pra Poca. Ficar tomando não desses caras, depois a gente vai estar dividindo o campo com eles, eles vão falar, olá, esse cara me queria, você tá jogando num lugar que era pra ser meu. Eu sempre imaginei um negócio desse porque eu sabia que ia ter muito não no início. Então a gente conversava junto, o Apocão ia e falava com os caras, deu certo, ele passava pra diretoria, a diretoria trocava ideia. O Igor Rezende, que é nosso goleiro hoje, inclusive, na época eu queria que ele fosse para esse projeto, mas como tinham várias coisas acontecendo, tinha o TST, que é um campeonato diferente, é um molde um pouquinho diferente, que também vale 1 milhão nos Estados Unidos. Ele, a gente tá indo com banheiristas, com time, e, pra mim talvez não deu. Eu falei, mano, mas só vai lá, vamos treinar, vai ter o draft, se inscreve e tal, pá. Fala com o pessoal do Corinthians, a gente começou a se aproximar de pessoas. O Luizão, que acabou indo com a gente foi indo. Velho, quem tem que ter? Sabe? Mas vamos fazer uma parceria então, G3X Corinthians, vocês mandam esses 4 jogadores e tal, tentando fazer o negócio de uma forma diferente, nada deu certo do jeito que a gente queria. Corinthians Futset, né? Corinthians Futset, que também não tem nada a ver com o Corinthians fornece uniformes, nada mais. Né? E até que foi indo essa conversa, primeiro com o Andres, até fechar o Andres, não chega certo dos valores, isso aí é diretoria e tal, e o Andres não foi fazer o draft. Então assim, se você não foi no dia, você não tem como ser escolhido. Só sendo wildcard, só sendo estrelas. A gente ainda tinha 2 vagas. E aí, conversamos, beleza. O Andres fechou, chegamos no acordo, ele já começou a treinar com a gente e faltava essa última estrela. Os caras pegaram simplesmente o melhor jogador do mundo. Faltando a última estrela. A gente tinha uma outra estrela aí que acabou jogando por outro time, né? Que no meio do caminho a gente foi desse jeito. Mas tudo bem. E aí a gente ficou com essa vaga, graças a Deus. Fala com o Kelvin, já tentei, tentei, falei com o presidente lá, o presidente não me dá nem moral, e não sei o que, breche, tenta de novo, e não sei o que, e tenta. E eu nessa parte, porque eu tenho essa parte mais eu gosto disso, de gestão de pessoa. Minha parte já tinha sido feita, porque ele falou, não, eu gosto, quero jogar. Só que aí depois era questão de valor, aí é breche, gal. E aí quando chega no valor, o presidente não quer, não, porque não sei o que, porque é ruim. E aí tem o Gal, conta muito essa história, junto o Gal, Agnello, Breche, e aí ligam para ele, fazem realmente uma reunião, e aí o Agnello fala, velho, você é um burro se tu não aceitar isso, o que você tá fazendo e tal, é uma reunião um pouco mais agressiva, e aí faltando 1 semana pra gente viajar, dá um ok. Kelvin Oliveira é nosso. Mas aí ele veio fazer umas fotos num dia de treino, falou, opa, é nóis. E você vê, todos os jogadores olhando de uma outra forma pro cara e pro projeto, falando, não, peraí, o cara veio, isso aqui pode ser que role. Ele é realmente um cara muito respeitado e merece tudo isso, né, Igor? Ele entra pra treinar, é diferente. Tecnicamente, ele é muito diferente dos outros jogadores, ele tem muita vontade, ele é um atleta de fato, ele entende muito da bola, então você vem conversar, ele explica, ele fala, ele de fato entende o que acontece em campo. Então fica mais fácil trabalhar com o cara e ele ajuda muita gente também, no início de tudo, a entender um pouco. E aquilo, um time que tem o melhor do mundo, joga para o melhor do mundo. Você arma um time para aquele cara jogar. E esse cara, tendo um entendimento de como vai ser melhor para ele jogar, não assim, joga toda a bola em mim, vamos nessa e eu resolvo. Mas assim, ele entendendo e consegue fazer na cabeça dos outros atletas entenderem um pouquinho do jogo, um pouquinho da modalidade. E ele pegou muito. Porque a gente chama de futsal, mas não é futsal. A linha de pendimento acaba com o jogador de futsal que entra na Kings League não tem esse olhar. Porque ele fica tentando se esconder atrás do zagueiro. Aqui, ó, dá em mim, meu irmão, não adianta. O pivô de futsal, ele pode ficar abraçado na trave se ele quiser, né? No futsal. Como não tem impedimento, ele fica dentro da área. Isso faz com que você gere muito mais profundidade no jogo. Na Kings League, se você ficar lá, você tá impedido. Tá impedido. Então, assim, muda muito isso daí mesmo. E como é que é dar o treino, cara? Porque, tu já fazia isso. Tu fazia isso? Sim, por causa do teu pai, por causa da tua jogada e tudo mais e tal. Treino em campo eu nunca tinha dado. E aí como é que...
os caras respeitam? Eu acho que depois do campeonato, a gente sempre teve... Eu acho que a minha visão é, a gente sempre teve... essa parte de gestão de pessoas nossa sempre foi boa, porque a gente sabia também que a gente não ia chegar impondo nada, mas que a gente tinha um tempo para mostrar para eles o nosso trabalho. E aí, como o Vamp falou, eles não sabiam nada da regra da Kings. Então a primeira coisa que eles viram é, pô, esses caras sabem tudo da Kings. Né? O Vamp já chegou, é isso, esse jogador, isso aqui, a gente mostrou uns vídeos, pô, calma lá. Eles estavam acostumados também com um mercado ali no futsal, que é um mercado profissional, mas é um mercado que às vezes o cara tem outra coisa pra fazer. Então, às vezes, o cara vai jogar um jogo, pô, ele não vai ter um vídeo de análise do adversário, ele não vai ter uma conversa pré-jogo, ele não vai ter. E a hora que eles viram que a gente trazia isso, eles falaram, pô, esses caras estão querendo alguma coisa. Então, isso que eu acho que a gente já ganhou um pouco de respeito disso, e a parte do treino, a gente sempre deixou muito claro, como o Vamp falou, que não é futsal, é Kings League. Então a gente sempre soube dividir muito bem e mostrar com clareza pra eles como era importante a fase do escalonado e a fase do dado. O que é a fase do escalonado e o dado? É quando você não joga com seus 7 jogadores. Ali o jogo muitas vezes é decidido. Ali você pode ganhar o jogo ali. Muita gente no Mundial de Seleções que a gente ganhou fala que o nosso jogo da Turquia foi muito fácil. Foi fácil porque a gente abriu 3-0. Kelvin fez 2 gols, o Andreas acho que outro, 3-0. Antes de começar o futsal estava 3-0. Aí os caras têm que ficar correndo atrás da seleção brasileira, o jogo fica mais tranquilo mesmo. Então, eu acho que isso também fez eles entenderem muito, mas eu acho que teve essa soma, né, dos resultados chegando e os caras falando, pô, esses caras sabem o que eles estão falando, vamos confiar. Aí treina, pô, esses caras estão fazendo um treino legal também, estão dividindo bem as coisas, a gente tem uma comissão técnica, preparador físico, a gente conversa médica, a gente sempre tá todo mundo junto conversando e planejando a semana, o mês. Então, assim, a gente também conseguiu mostrar isso bem pra eles, né? Eu acho que assim, foi para mim, principalmente, foi mais fácil. Por quê? Porque eu tinha o Roma e o Apoca. Né? O Roma já estava muito mais ali no momento, no futsal, e o Apocão já tinha todo esse conhecimento, mais todo o estudo que a gente estava fazendo no momento. Mas eu também acho que o que facilitou demais foi o Anders e o Luizão. O Anders, ele vai para o primeiro treino, ele estava com febre, com dengue, sei lá o quê, podia ser Covid. Então, o primeiro treino, o Estrela já não tá ali, mas ele foi, ficou tomando chuva com todo mundo e ficou até o fim do treino. Eu falei, legal, isso é um bom começo, um bom sinal. E foi muito o que o Apocão falou, a gente tentou fazer diferente, porque a gente é diferente, né? A gente não é do meio, de fato. Então, desde a negociação com os times, a gente, quando sentava, falava, velho, vamos chegar e falar, pô, vamos fazer uma parceria, isso aqui é para crescer os dois. Não vamos chegar comprando o atleta e botando banca. Não deu para ser assim do jeito que a gente queria. Teve que chegar botando banca e comprando atleta. Porque chegar na moral, chegar fazendo igual a gente fez em campo, não deu muito certo. Né? O presidente não queria conversa, desligava o telefone e tal. Então, por exemplo, o Galo teve que comprar o Anders. Falou, eles não estão querendo liberar, eu compro o Anders. E eu acho que o Anders e o Luizão trouxeram muito isso pro time, porque também tinham muitos jogadores. Um do chat acabou de vir do futebol de 11, o VBzinho, que agora tá indo pra França com fluxo, parabéns VB, tava jogando lá na Suíça e tava voltando. O Pepinho, que jogou no Flunkyball, tava na Armênia. Caralho. Então, assim, era uma galera que também não tava no auge do futsal e tava voltando ali falando, opa, vamos ver se dá certo. E juntando com o Luizão, já com muita experiência. Pô, o Luizão tava parado. A gente chama o Luizão para ser pivô, totalmente fora do molde que ele viveu, um pivô jogando futsal, agora vai ter linha de impedimento, vai ter que perder 7 quilos, e sendo que ele estava ali muito mais até para ajudar por fora, e o Luizão, não, vamos nessa. E, pô, você vê o Luizão correndo, perdendo o peso que estava perdendo, e se doando, já na idade que tem também, praticamente quase igual a nossa, não teve como. A galera falou, não, isso aqui, eu acho que isso ajudou muito. Claro. Isso ajudou muito. Mas, óbvio, a gente foi, com o tempo também, aprendendo cada vez mais, assistindo cada vez mais. Pô, depois do Mundial, a gente fez o curso da CBF, o Apoca, porque o Apoca é dodói, né? Ele já fez 3, 4 na sequência. Tu pode ser treinador no Brasil? Pode. Eu fiz o B, né? Eu terminei o B agora. Eu tenho uma vontade de trabalhar na base, né? Então, fiz esse curso aí. Fizemos o C e o Vamp junto. Depois eu fiz o B. O C é o quê? O C é até 12 anos. 9 né? a 12. Então você passa ali, porque você tem que fazer se você não tem uma experiência, né? Então você vai ali até uma idade menor e depois você faz o B, que é acima. Se eu não me engano, é isso, né? Entendi.
E aí, cara, eu estudei bastante. Eu fiz o curso da Comembol também. Eu falei, cara, eu vou estudar, eu preciso, porque a gente tinha um pouco isso, né? De tipo, cara, esses caras estão chegando aí. E a gente falei, cara, eu vou tentar aproveitar que a gente tá ganhando. O cara fala, pô, os caras estão ganhando e também estão indo, né? E o Vamp, ao mesmo tempo que eu estava nessa parte de fazer a parte do curso, porque o queira ou não queira, é um jogo que tem todas as dinâmicas do futebol, né? Uma bola, 2 gols, né? E o Vamp muito focado também nessa questão da Kings League. Então até nisso eu falo que a gente... Se você vai vendo, né? O Vamp fala, pô, eu não falo tanto com os jogadores, eu já falo mais. O Apoca foi muito para esse lado de estudar mesmo e conversar muito sobre todas pessoas experientes no futebol de campo. O Vamp, o cara sabe o jogo da França, da Kings League da França, quem que é o não sei o quê. O cara vê todos os jogos de Kings League. Todos. Eu falei pra ele, Vamp, tem umas ligas que são boas. Essa liga eu não vou ver. A nossa liga é melhor que essa, cara. Teve ele, liga não, que eu parei de ver. Parou. Agora ele falou, não, essa eu vou assistir. Tipo, sabe, sei lá, o treinador do Brasil vê a liga de um país nada a ver, assim. O Vamp, não, eu vejo tudo. Então, até nisso, acho que a gente foi se complementando. Tive experiências muito boas, né? Pessoas que me abriram a porta. Eu tive esse ano 1 mês no Palmeiras, né? Acompanhei o Sub-17 do Palmeiras e todo o funcionamento da base do Palmeiras. Foi sensacional, acho que é a melhor experiência que eu tive na minha vida. Tive com o treinador. Com o treinador Arthur Itiro, que é um baita cara. E tu? São Paulino. Baita cara, muito bom, assim, todas as pessoas que estiveram lá. O Gringo, né? O pessoal que abriu as portas ali, o Robertinho, que é analista do profissional, até aproveitar para agradecer, porque é um cara que... Pô, o cara é analista do profissional do Palmeiras, né? E às vezes eu mando mensagem para ele sobre Kings League e ele me responde, me desenha, me manda um vídeo, isso aqui Animal. Que vocês poderiam usar melhor. Então, assim, realmente a vida também olha para mim, graças a Deus, e muita coisa boa. Agradecer, né? O João Paulo, óbvio que eu sou fã, os caras lá, né? Os coordenadores Marcelo e João Paulo, que são muito fãs. E é isso, a gente tá procurando. Também ano passado estive no Santos, vou agradecer o Rodrigão, senão vou agradecer todo mundo, mas estive no Santos com o Orlando, que inclusive foi interino do Corinthians agora alguns jogos no profissional. Ele era, na época que eu tava lá no Sub-20 do Santos, ele era treinador do Sub-20. Também foi um cara que me recebeu muito bem. E você vê, né, no meio do futebol é importante você ser recebido bem por pessoas, porque realmente você sente alguns olhares e algumas coisas, até que a gente tem até de, pô, o que esses caras estão fazendo aí? Pô, o que esse cara tá fazendo aqui? Ou seja, se você sabe muito, pô, esse cara quer roubar meu trabalho. Se você não sabe, o que esse cara tá vindo aí? Pô, esse cara tá aí só porque ele tem 100 mil seguidores, sabe? Então, assim, tive que manter e graças a Deus, Deus coloca pessoas boas aí. E vamos seguir, Igor, vamos seguir.